Capítulo 41. Li Lu, obtendo um grande lucro. Li Lu, um grande ganho. Dos 3.000 cristais espirituais, Lu Yuan guardou 500 para absorver e refinar sua cadeia genética. Os outros 2.000 ou mais foram usados para carregar o Evolution Cube. Nesse momento, o cubo da evolução brilhou novamente com uma fraca luz azul, e estava ainda mais profundo do que da primeira vez. Entretanto, a energia do cubo da evolução naquele momento ainda era insuficiente para que o corpo de ferro negro evoluísse. Contudo, Lu Yuan não tinha pressa. Ele pensou cuidadosamente. Muitas pessoas já tinham visto sua habilidade de combate com Geno. Se ele progredisse na fase de treinamento, suas habilidades de combate seriam diferentes. O que os outros pensariam? Porque suas habilidades de combate sofreriam mutações se eram os mesmos genes transcendentes. Não era um problema que ele fosse um gênio, mas coisas como genes evolutivos eram mágicas demais. Lu Yuan jamais deixaria que outros soubessem. Se outros soubessem que ele tinha a capacidade de evoluir genes, ele estaria em grande perigo. Portanto, Lu Yuan pensou que quando ele alcançasse o primeiro nível, ele desenvolveria o corpo de ferro negro. Naquela época, ele poderia anunciar ao mundo que havia obtido o segundo gene transcendente. Embora um gene transcendente de primeira classe no estágio 1 fosse poderoso, não era como se ninguém o tivesse. No máximo, as pessoas o tratariam apenas como um supergênio. E ele poderia secretamente escrever outro gene. Naquela época, com o suporte do gene transcendente de 2 cabeças, que nível sua força alcançaria? Era assustador só de pensar nisso. O cubo da evolução absorveu o cristal espiritual, e o próprio Lu Yuan também absorveu uma parte do cristal espiritual para refinar sua cadeia genética. Quando seu corpo não aguentou mais, seu refinamento genético já havia atingido 14%. Se outros descobrissem essa velocidade de cultivo, provavelmente ficariam chocados. Lu Yuan planejou ficar com os cerca de 200 cristais espirituais restantes. Na verdade, cristais espirituais podiam ser vendidos por dinheiro. No entanto, para os guerreiros genéticos, cristais espirituais eram muito mais preciosos do que dinheiro. Geralmente, poucos guerreiros genéticos trocavam cristais espirituais por dinheiro. Mesmo que Lu Yuan fosse tão pobre, ele não consideraria vender cristais espirituais. Após absorver os cristais espirituais, Lu Yuan descansou e comeu algo. Em seguida, voltou a se mover para continuar caçando feras ferozes. À medida que a força de Lu Yuan aumentava, sua eficiência em matar feras ferozes se tornava cada vez maior. Muito rapidamente, seus materiais preencheram o espaço da runa de batalha. Naquele momento, a luz da porta estava apenas meio acesa. Depois, ele teve que caçar animais selvagens, então só conseguiu vender os materiais. O local onde vendiam os materiais era naturalmente o pequeno mercado na saída do palácio subterrâneo. Era muito difícil distinguir as direções no palácio subterrâneo, mas, felizmente, ele aprendeu sobre isso pelo correio quando comprou um mapa. Havia um tipo de grama no palácio subterrâneo que tinha uma forte capacidade de afastar o vento. Esse tipo de grama cresceria na direção onde o fluxo de ar fosse rápido. No palácio subterrâneo, embora ele não conhecesse o princípio, o ar sempre foi bom, mas o fluxo de ar só se tornou mais rápido na direção da saída. Contanto que ele pudesse encontrar essa grama, ele seria capaz de encontrar a direção da saída através do seu crescimento. Lu Yuan procurou por um tempo na passagem próxima e logo encontrou uma grama roxa no canto. A grama estava grudada na parede e crescendo em uma direção. Lu Yuan sorriu e foi na direção da grama. Ao longo do caminho, ele continuou procurando pela grama Windseeker. Lu Yuan percebeu que o número de feras ferozes estava diminuindo cada vez mais. Ocasionalmente, ele conseguia até ver outras equipes de guerreiros genéticos. Quando as equipes de guerreiros genéticos viram Lu Yuan, todos olharam para ele com vigilância. Eles só abaixaram a guarda depois que Lu Yuan foi embora. Claro, também havia alguns guerreiros genéticos humanos que sorriram e acenaram para Lu Yuan como uma forma de saudação.
Em um lugar como esse, o relacionamento entre pessoas da mesma raça era mais próximo do que entre pessoas de raças estrangeiras. Se duas equipes de guerreiros genéticos lutassem, também haveria um acordo para ajudar a própria raça. Isso não ocorreu apenas com os humanos, mas também com os homens-gatos, elfos e homens-cão. Depois de caminhar um pouco, Luan finalmente encontrou a saída. Depois de deixar o palácio subterrâneo, um vento frio e cortante soprou em seu rosto, fazendo Luan tremer. Era noite, e o céu noturno cobria todo o deserto. O vento noturno era cortante. Havia um céu estrelado e brilhante no céu. Uma luz prateada se espalhava, mas não parecia escuro. Hora de comprar materiais. Materiais comuns, materiais de alta qualidade, todos os tipos de materiais. A quantidade é prioridade. O preço é garantido para satisfazer você. Barraca de madrugada, carne de escorpião assada, perna de formiga assada, carne de aranha frita. Depressa. Vendendo armas Geno. Vendendo armas Geno. Preço negociável. Embora já fosse tarde da noite, ainda havia alguns guerreiros genéticos montando barracas e vendendo seus produtos na saída. Nem todos gostavam de lutar com feras frenéticas. Fazer negócios podia render-lhes cristais espirituais, e aumentar o grau de aprimoramento genético também era uma coisa boa. Claro, pode haver uma razão especial para isso. Afinal, muitos guerreiros genéticos assinaram contratos com os consórcios. Talvez esta fosse uma missão dos consórcios. No entanto, Luan percebeu que todos os vendedores ambulantes eram humanos. Não havia kobolds, homens-gatos ou elfos. Os elfos eram arrogantes e não queriam montar barracas na beira da estrada. Os homens-gatos pareciam ter seus próprios canais digestivos internos e eram um pouco diferentes das outras três raças. Luan chegou a uma pequena barraca que gritava alto para comprar materiais. O dono da barraca era um jovem humano. Quando ele viu Luan, seus olhos brilharam e ele revelou um sorriso brilhante. Senhor, você quer vender materiais? Ok, deu uma olhada no preço. Luan pegou os materiais que queria vender e os colocou na barraca. São muitos. Parece que o senhor ganhou muito desta vez. O coração do pequeno golem tem 2 cristais, o ferrão do escorpião tem 3 cristais e a seda da aranha tem 3,5 cristais. São 1139,5 cristais no total. Vou arredondar para 1140 cristais. O que você acha? Tudo bem, Luan assentiu com um sorriso. É esse o preço. Anteriormente, Luan já havia visto o preço de mercado desses materiais na terra de origem. O jovem era bastante justo e o preço já era o mais alto do mercado. Luan já estava muito satisfeito com 1140 cristais. Além dos cristais espirituais que lhe restaram, ele agora tinha 1387 cristais espirituais. Ele não pretendia deixar o cubo da evolução absorver esses cristais espirituais. Em vez disso, pretendia usá-los para cultivo e como reserva de energia espiritual. Luan guardou os cristais espirituais entregues pelo jovem e estava prestes a sair quando o jovem sorriu apressadamente e disse: Professor, por favor, espere, o que está errado? Luan olhou para ele confuso. Senhor, acho que o senhor é um solitário. A colheita desta vez não é pequena, então sua força deve ser bem boa, certo? Há algum problema? Veja bem, eu sou um comerciante de materiais sob a requintada Câmara de Comércio e estou sob muita pressão todos os meses. Que tal o seguinte? Se você vier até mim toda vez que quiser vender materiais, eu com certeza lhe darei o preço mais alto do mercado. Você não encontrará um preço maior em nenhum outro lugar. O jovem riu. Luan chegou a uma conclusão. Não é de se espantar que o jovem tenha oferecido um preço tão bom. Ele pensou por um momento e assentiu. Sem problemas. Enquanto eu ainda estiver no palácio subterrâneo, com certeza te encontrarei se precisar de algum material. De qualquer forma, não importava para quem ele vendesse. Para Luan, era menos problemático encontrar um vendedor de materiais conhecido.
Ao ver que Lu Yuan havia concordado, os olhos do jovem brilharam e seu sorriso ficou ainda mais radiante. Sou Li Lu. Qual é o seu nome, senhor? Meu sobrenome é Lu, senhor Lu. Espero que possamos trabalhar juntos mais vezes no futuro. A propósito, senhor Lu, o senhor tem um cristal de comunicação. Quer me adicionar seus dados de contato? Ainda não fui comprar. Lu Yuan sentiu que realmente deveria preparar um cristal de comunicação. Caso contrário, ele não seria capaz de se comunicar com ninguém. Entendo. Se quiser vender seus materiais, é só vir aqui. Basicamente, estou aqui. Lu Yuan assentiu e entrou novamente no palácio subterrâneo. Afinal, faltavam menos de 2 meses para o vestibular, e seu nível de cultivo atual ainda era um pouco baixo. Ele teve que se cultivar bem antes do vestibular. Além disso, não havia notícias daquela sombra negra. Lu Yuan sentiu um espinho no coração. Somente cultivando arduamente e aprimorando sua força ele se sentiria seguro. No tempo seguinte, Lu Yuan estava caçando feras ferozes no palácio subterrâneo. Ele estava ficando cada vez mais forte, e as feras ferozes na área externa do palácio subterrâneo não eram mais uma ameaça para ele. Pode-se dizer que sua poderosa capacidade defensiva e seu inesgotável poder espiritual o levaram até o fim. Ele podia matar centenas de feras ferozes todos os dias, então ele naturalmente tinha muitos cristais e materiais espirituais. Ele até tinha que ir ao palácio subterrâneo todos os dias para vender os materiais. No dia seguinte, quando Lu Yuan saiu do palácio subterrâneo para vender os materiais, Li Lu ficou atordoado. Senhor Lu, o que houve? Claro que estou vendendo materiais. Lu Yuan jogou uma pilha de materiais na barraca. Você matou todos eles em um dia. Os olhos de Li Lu se arregalaram. Lu Yuan assentiu. Na verdade, ele já estava fazendo o melhor que podia para escolher materiais que fossem caros e fáceis de transportar. O número de animais que ele matou foi quase o dobro do número de materiais. Li Lu olhou para Lu Yuan e então contou os materiais. 1.100 cristais no total. No terceiro dia, Li Lu olhou para a pilha de materiais que Lu Yuan havia colocado no chão. Senhor Lu, o senhor realmente ganhou tanto hoje. Você é realmente poderoso. Vou contar para o senhor. São 1.120 cristais no total. Ele entregou os cristais para Lu Yuan com um sorriso. Graças ao senhor Lu, sinto que meu desempenho pode melhorar um pouco. Obrigado, disse Lu Yuan com um sorriso. Se quiser me agradecer, me dê mais cristais. Senhor Lu, o senhor deve estar brincando. Eu já lhe dei o valor máximo que posso pagar. Se eu subir mais, tenho medo de perder o emprego. Lu Yuan sorriu e não se importou. Desde a batalha no formigueiro, ele descobriu o poder do sistema de guardiões. Com suas próprias habilidades defensivas, ele podia se mover livremente pelo palácio subterrâneo. Ele podia matar de 500 a 600 esferas ferozes todos os dias. Mesmo sem os materiais, ele poderia ganhar mais de 1.500 cristais por dia. Além dos materiais, ele poderia ganhar mais de 2.600 cristais por dia. Em 3 dias, ele acumulou 6.643 cristais. De acordo com o preço de mercado atual, um cristal custava de 150 a 200 yuans. Mesmo que o preço mais baixo fosse de 150 yuans, ele já havia arrecadado mais de 997 mil yuans em 3 dias. Capítulo 42. A morte ao seu redor. É claro que Lu Yuan não venderia os cristais espirituais. Ele ainda tinha que usá-lo para carregar o cubo da evolução e cultivar. Só o cubo da evolução precisava evoluir genes de elite, e já eram necessários vários milhares, ou até perto de 10.000, cristais espirituais. Ele não sabia quantos mais precisaria no futuro. Ele faria isso constantemente. Depois de guardar os cristais espirituais, Lu Yuan entrou novamente no palácio subterrâneo. Desta vez, antes que Lu Yuan pudesse preencher o espaço com os materiais, a porta de luz que dava para fora já havia sido completamente restaurada. O tempo acabou. Lu Yuan matou um pequeno golem de pedra com um golpe e pegou o coração do pequeno golem de pedra no chão.
Com um pensamento, sua visão ficou escura. Quando recuperou a visão, ele já estava em seu pequeno e simples quarto. Ele instintivamente olhou pela janela. O céu do lado de fora da janela estava azul escuro, e as luzes de neon que brilharam a noite toda haviam diminuído. Bom dia. Desta vez, fiquei um pouco mais tempo do que da última vez. Luan pegou o telefone e viu que já eram 7 da manhã. Desta vez, ele entrou no local de origem às 9 horas, o que significa que ele estava lá há 10 horas. 5 dias. Luan revelou um sorriso. Ele havia ficado 2 dias a mais na terra de origem do que ontem. Naturalmente, a colheita foi enorme. O refinamento genético dele atingiu oficialmente 20%. Em comparação a ontem, houve um aumento de 10%. Depois de consumir quase 5.000 cristais, seu cubo da evolução finalmente foi totalmente carregado, e ele pôde atualizar seu corpo de ferro negro para o próximo nível. Claro que ele não evoluiria agora. Ele havia consumido muitos cristais espirituais para seu próprio cultivo, então lhe restavam apenas 342 cristais espirituais. Além dos cristais espirituais, houve outros ganhos. Havia 200 materiais e 4 armas Geno. Além dos 2 conjuntos de armadura de couro que foram derrubados pelos 3 caçadores de gatos humanoides, o par de adagas foi derrubado pela formiga da areia. A outra armadura de couro foi derrubada pelo escorpião negro. Não só isso, mas antes de sair, ele também mudou sua armadura original para a armadura de pequeno golem que os pequenos golems derrubaram. Quanto à armadura que ele havia obtido anteriormente do besouro cinzento de padrão preto, ela finalmente se despedaçou sob o ataque de milhares de bestas ferozes. Até mesmo a sombra nos filamentos genéticos havia entrado em colapso total, e ele não conseguia nem repará-la. Ele havia perdido uma armadura, o que lhe custou dezenas de milhares de dólares. Estava um pouco angustiado. A nova armadura de pequeno golem era a mesma que a anterior, era de qualidade normal. Entretanto, comparado à armadura anterior, a pequena armadura de golem lhe proporcionou um maior reforço de defesa. Provavelmente isso ocorreu porque o corpo do pequeno golem tinha um grau maior de têmpera. Essa era a única coisa que deixava Luan feliz. Ainda é cedo. Vou ler a publicação primeiro e depois vou até a loja de materiais do Lobo Louco para vender. Ele não sabia se o chefe aceitava armas Geno. Se você não quiser, vou colocar na rede de batalha e vender. Desde que alguém fosse um guerreiro genético, ele poderia abrir sua própria loja e vender seus itens. Luan não foi exceção. No entanto, ele sentiu que seria um pouco problemático. Seria melhor se ele pudesse vendê-lo na loja de materiais. Assim que Luan se sentou pensando sobre o problema, ele ouviu um grito agudo vindo do quarto ao lado. Vaine! Acorda, Vaine! O que houve, Vaine? Luan ficou atordoado. Essa voz, o jovem casal ao lado. Ele franziu a testa ligeiramente, levantou-se e saiu. Luan chegou à porta do quarto do jovem casal e bateu. Você está bem? Ela ouviu uma batida na porta e passos apressados vindos de dentro. Logo, a porta se abriu e uma mulher de cabelos pretos, aparência mediana, vestindo um pijama preto, apareceu na frente de Luan. O rosto da mulher de cabelos pretos ainda estava coberto de lágrimas, e seu rosto estava cheio de medo. Luan franziu a testa levemente. Senhorita Ma, ouvi sua voz. Vim dar uma olhada. Você está bem? O nome do homem era Feng Wei, e o nome da mulher era Ma Lingling. Embora soubessem seus nomes, Luan não interagiu muito com eles. Apenas assentiu e sorriu ao vê-los. Ma Lingling ainda estava em choque. Ao ouvir as palavras de Luan, ela gritou. Venha me ajudar depressa. Vaine. Vaine não está respirando. Os olhos de Luan piscaram e ele entrou apressadamente na sala. O layout do quarto do jovem casal era semelhante ao do quarto de Luan, mas a área era um pouco maior. Na pequena mesa de estudo, havia uma foto do jovem casal sorrindo alegremente. Havia também um buquê de rosas de plástico desbotadas em um pequeno frasco sobre a mesa. Naquele momento, Feng Wei estava deitado na cama, no meio do quarto.
Veste apenas cueca e estava com a parte superior do corpo nua. Seu rosto estava pálido e seu corpo rígido. Ele parecia um pouco assustador. Quando Lu Yuan viu isso, ele não pôde deixar de franzir a testa e avançou apressadamente. Ma Lingling alcançou e apertou a mão de Lu Yuan, gritando: Lu Yuan, eu sei que você é um estudante do ensino médio. Você deve ter um jeito de salvar o Vaini, né? Eu imploro que você o salve. Lu Yuan verificou os batimentos cardíacos e a respiração de Feng Wei e constatou que haviam parado. Seu corpo estava até um pouco frio. Ele franziu a testa e olhou para Ma Lingling, que o segurava, e disse em voz profunda: Senhorita Ma, por favor, acalme-se. Vaini está morto. O quê? Eu não acredito. O Vaini disse que ia se casar comigo. Como ele pôde morrer? Como ele pôde simplesmente me deixar em paz? O rosto de Ma Lingling estava pálido enquanto ela gritava. Lu Yuan agarrou o ombro dela com uma das mãos e a sacudiu. Ele disse: Senhorita Ma, por favor, acalme-se. A senhora notou algo incomum antes. Será que ele tinha alguma doença cardíaca ou algo assim? Quão poderoso era Lu Yuan? Depois de ser abalado por Lu Yuan, Ma Lingling ficou um pouco sóbrio. Suas pupilas gradualmente se concentraram enquanto ela olhava para Feng Wei na cama. Ela cobriu a boca e se agachou ao lado da cama, chorando silenciosamente. Lu Yuan olhou para Ma Lingling, que chorava silenciosamente, e sentiu um pouco de simpatia por ela. Este jovem casal parecia ter um bom relacionamento, mas foram separados pelo céu e pela terra em uma noite. Ninguém seria capaz de aceitar isso. Depois que Ma Lingling chorou por um tempo, Lu Yuan disse: Senhorita Ma, a senhora consegue se lembrar do que aconteceu antes? Ele teve alguma doença antes? Ma Lingling balançou a cabeça e enxugou as lágrimas. Ela engasgou: Vaini sempre teve boa saúde. Ele não tem nenhuma doença. Ele tem tido boa saúde? Lu Yuan franziu a testa, sentindo que as coisas não eram tão simples quanto pareciam. Então você tem algum palpite de quem iria querer machucá-lo? Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Ma Lingling refletiu por um momento. Então, pareceu ter pensado em algo e arregalou os olhos. Enquanto eu dormia, Vaini emitiu um som de desconforto. Olhei para ele e vi uma sombra vaga sobre ele, mas a voz de Vaini logo se calou, e a sombra desapareceu. Achei que estava errado, então adormeci novamente. Ao dizer isso, o rosto de Ma Lingling empalideceu. Ela olhou para Feng Wei na cama e se encolheu silenciosamente. O coração de Lu Yuan também explodiu. Olhando para o rosto pálido de Feng Wei, ele provavelmente havia morrido sufocado. Além disso, havia a sombra negra que a Lingling havia mencionado. Poderia ser aquela coisa maldita? De jeito nenhum, de novo. Tem certeza? Ele olhou para Ma Lingling com uma expressão séria. Os olhos de Ma Lingling estavam cheios de confusão. Ela assentiu e depois balançou a cabeça. Ela soluçou: Eu estava muito confuso enquanto dormia. Não sei se realmente percebi. Lu Yuan ficou em silêncio. Ele respirou fundo e disse lentamente: Senhorita Ma, você pode chamar a polícia e deixar que eles cuidem disso. Ma Lingling assentiu com a cabeça. Ela fez uma ligação às pressas. Lu Yuan olhou profundamente para o cadáver de Feng Wei na cama. A sombra negra provavelmente apareceu novamente. Da última vez, era o quarto dele. Ele não esperava que fosse bem ao lado do seu quarto desta vez. Eles não deveriam estar vindo atrás dele, certo? Aquela sombra negra só aparecia à noite, e ele estava na terra de origem à noite. A sombra negra definitivamente não conseguia encontrá-lo, então atacou as pessoas ao seu redor. Lu Yuan pensou imediatamente em Li Qing. Se for esse o caso, aquela sombra negra lidará com a irmã Qing quando chegar a hora. Após o incidente da mutação, quase todos se distanciaram de Lu Yuan. A única pessoa que realmente se importava com ele era Li Qing. Lu Yuan sempre tratou Li Qing como uma irmã mais velha que se importava com ele. Embora esse fosse um assunto de seu antecessor, depois de aceitar a memória, Lu Yuan simpatizou com ela e, naturalmente, não queria que nada acontecesse a Li Qing.
Mas pensando bem, Li King estava basicamente fora de casa à noite, então a probabilidade de algo acontecer era baixa. Ele só precisava dizer a ela para não voltar naquela noite. Enquanto Luan pensava nisso, a porta do quarto lá fora se abriu. Ma Lingling, que acabara de chamar a polícia, ouviu o som repentino da porta se abrindo. Ela estremeceu e agarrou as roupas de Luan. Luan olhou para Ma Lingling. Senhorita Ma, me solta. Vou sair e dar uma olhada. Ma Lingling assentiu e cuidadosamente soltou as roupas de Luan. Luan saiu do quarto e foi para a sala de estar. Viu Li King com um cigarro na boca e fechando a porta com o pé. Ela segurava um saco de pães e 2 sacos de leite de soja nas mãos. Quando ela viu Luan, ela sorriu e disse: Irmãozinho Yuan, eu sabia que você definitivamente ainda não tinha saído de casa. Você anda ocupado cultivando e não vai às aulas? Comprei seus pãezinhos de carne favoritos. Enquanto falava, ela levantou o pãozinho na mão. Luan olhou para o pãozinho na mão de Li King e sentiu o coração aquecer. Sorriu e disse: Irmã mais velha King, agora sou rico. Pagarei suas refeições no futuro. Como assim? Suas asas endureceram, não é? Ainda tenho dinheiro suficiente para te pagar um pãozinho. Li King pegou o cigarro na boca com os dedos, soprou uma fumaça e olhou feio para Luan. Luan sorriu desamparadamente e estava prestes a dizer algo quando Li King de repente ergueu as sobrancelhas, surpresa. Isso não está certo. Irmãozinho Yuan, por que você saiu do quarto daquele jovem casal? Capítulo 43. Uma pessoa com status. Luan olhou para a porta aberta e disse: O senhor Feng está morto. Acabei de ouvir os movimentos da senhorita Ma, então fui dar uma olhada. Os olhos de Li King piscaram e ele revelou uma expressão aterrorizada. O senhor Feng morreu. O que está acontecendo? Luan disse: Você ainda se lembra da sombra negra que lhe contei da última vez? A senhorita Ma disse que viu a sombra negra matar o senhor Feng. As pupilas de Li King se contraíram levemente, e sua expressão ficou cada vez mais nervosa. Você quer dizer aquela sombra negra? Aquilo era real mesmo? Fantasmas existem mesmo? Luan ficou sem palavras. Irmã mais velha King, então você achou que eu estava mentindo para você? Perguntou ele com um sorriso irônico. Agora, parece que é bem provável que seja um tipo especial de mutação. É bem perigoso aqui nesta época, então você tem que ter cuidado à noite. Aquela coisa parece só aparecer à noite. Ao ouvir as palavras de Luan, Li King assentiu repetidamente. Ela olhou para a porta e perguntou: A irmã está aí dentro? Vou entrar e confortá-la. Luan assentiu. Ele e Li King retornaram ao quarto do jovem casal para acompanhar Ma Lingling enquanto esperavam a chegada da polícia. A eficiência da polícia nas favelas era muito baixa. Mesmo tendo ocorrido um assassinato, eles levaram mais de 2 horas para chegar aqui. 2 policiais imperiais em uniformes vermelhos com folhas de bordo brancas examinaram o corpo de Feng Wei e perguntaram rotineiramente sobre a situação antes de sair. Quanto à causa do caso, eles disseram que precisavam investigar mais. Luan não ficou surpreso com isso. As gangues naquela área eram desenfreadas e talvez até tivessem conexões com os mais altos escalões do poder. A polícia sempre fez vista grossa para as gangues e não ousou interferir. Não importava o tipo de assassinato, podia estar relacionado à gangue. A única coisa que 2 policiais podiam fazer era registrar o boletim de ocorrência. Ma Lingling ainda estava triste. Li King a acompanhou enquanto Luan saía da sala. Ele voltou para o quarto e pegou o celular. Queria perguntar a Peter se havia alguma novidade sobre a sombra negra. Havia muitos registros de bate-papo no telefone, a maioria dos quais eram do grupo da turma e do grupo do futuro Deus da Guerra. Alguém até o arroba postou no chat do grupo Futuro Vargols. Ele abriu para dar uma olhada. Era alguém perguntando como estava seu cultivo e se ele havia saído vivo da terra de origem ontem. Luan estava com um pouco de medo de assustar Zhu Ming e os outros, então ele não contou a eles que seu refinamento já havia atingido 20%.
Além disso, havia também coisas parecidas com o que eles obtiveram na terra de origem, como algumas trocas no cultivo de habilidades físicas. Lu Yuan não estava com vontade de responder. Além de bater papo, também houve muitas solicitações de amizade. Na verdade, desde que Lu Yuan acordou, ele nunca parou de receber solicitações de amizade. Lu Yuan era originalmente bonito, mas por causa de sua família pobre e do incidente de mutação que ele havia presenciado antes, ninguém ousou se aproximar dele. Entretanto, agora que Lu Yuan havia despertado como um guerreiro genético, havia muitas pessoas que queriam conhecê-lo. Claro, todas eram meninas. Lu Yuan nem olhou para as solicitações e excluiu todas. Ele abriu a caixa de bate-papo de Peter e enviou uma mensagem. Alguma novidade sobre a Sombra Negra? Depois de alguns minutos, chegou a mensagem de Peter. Senhor Lu? Desculpe, mas não há nenhuma informação nova. Receio que seja difícil obter novas informações nos próximos dias. O que está acontecendo? Lu Yuan franziu a testa. É assim, a gangue dos cães selvagens é imoral. Ontem, eles mataram os membros da nossa gangue e tomaram nosso território. Nosso chefe decidiu brigar feio com aqueles bastardos. É por isso que não tenho energia para investigar aquela figura negra. Gangue de cães selvagens? Lu Yuan ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Mesmo que ele não soubesse muito sobre as gangues das favelas, ele ocasionalmente ouvia falar da gangue dos cães selvagens. Afinal, a gangue dos cães selvagens era a mais arrogante de toda a favela. Eles faziam quase todas as coisas ruins que se possa imaginar. Contanto que ele pudesse ganhar dinheiro. O estilo deles de fazer as coisas era como o de cães selvagens nas favelas, roubando comida a todo custo. Além disso, a Feral Dog Gang também era a maior gangue das favelas, com muito poder. A mensagem de Pedro veio novamente. A gangue dos cães selvagens está ficando cada vez mais selvagem. Nos últimos anos, eles se desenvolveram rapidamente e não se importam mais com as outras gangues. Há algum tempo, invadiram o território da gangue da Cobra Venenosa. No final, a gangue da Cobra Venenosa só conseguiu engolir a raiva por causa da sua força. Mas nós, a gangue do Rato Preto, não somos como aqueles covardes da gangue da Cobra Venenosa. Lu Yuan não estava interessado na seita. Ele estava um pouco desamparado. Não esperava que algo assim acontecesse naquele momento. Então, você deve investigar a Sombra Negra o mais rápido possível. Não se preocupe, Sr. Lu. Contanto que demos uma lição à gangue dos cães selvagens, continuaremos investigando. Lu Yuan respirou fundo e só conseguiu aceitar isso. Se a gangue quisesse brigar, ele não poderia impedi-los, então continuou investigando. Saindo do chat, Lu Yuan pensou por um momento e percebeu que não podia fazer nada agora. Ele só podia trabalhar duro em seu cultivo e continuar ficando mais forte para que a Sombra Negra não mexesse com ele. Vamos vender os materiais primeiro e ganhar algum dinheiro. Depois, compraremos algumas poções. Lu Yuan saiu e foi até o círculo empresarial dos 9 Lagos. Não muito longe da loja de materiais Mad Wolf, Lu Yuan viu um carro voador preto estacionado silenciosamente. Havia um desenho de uma cabeça de cachorro feroz na porta do carro voador. Lu Yuan deu uma olhada e chegou à entrada da loja de materiais Mad Wolf. Quando ele estava prestes a abrir a porta, ouviu o som de uma conversa vindo de dentro. Jovem mestre, o chefe quer que você volte. Sai daqui. Eu não vou voltar. Nunca mais vou voltar para o lado daquele sujeito de sangue frio. Mas jovem mestre, se você não voltar, seremos punidos. Isso é problema seu, não meu. Já não tem sangue suficiente nas mãos. Cai fora. Sai fora. Não me force a fazer isso. Au au au. Então, Lu Yuan viu a porta da loja se abrir e 2 pessoas de terno preto e óculos escuros saíram em um estado lamentável. Seus rostos estavam um pouco pálidos. Eles olharam para Lu Yuan, abaixaram a cabeça e saíram às pressas. Lu Yuan virou a cabeça e os viu entrar no carro voador. O carro voador decolou e partiu. Lu Yuan empurrou a porta e entrou na loja. O chefe, que estava mexendo no celular com a cabeça baixa, gritou friamente.
Eu não te disse para sumir? Você ainda ousa voltar? O quê? Luan ergueu as sobrancelhas. Chefe, você quer que eu vá embora? O corpo do chefe se enrijeceu. Ele olhou para Luan e imediatamente abriu um sorriso radiante. Aia! Então é você. Estou falando dos cachorros. Eles já deveriam ter ido embora. O chefe olhou para fora da porta. Luan sorriu. Eles fizeram isso. Eu os vi entrando no carro. O chefe olhou para Luan e sorriu. Luan avaliou o chefe, que tinha cabelos castanhos cacheados e parecia muito magro. Ele sorriu e disse: Eu não esperava que o chefe fosse alguém de alto status. Aqueles dois homens de preto não pareciam pessoas comuns. Eles realmente o chamavam de jovem mestre. Ah, estado. O chefe balançou a cabeça e não continuou a conversa. A propósito, irmão, você está vendendo materiais de novo? Ele perguntou. Luan assentiu e jogou fora uma pilha de materiais. O chefe viu isso e assobiou. Nossa! Tantos de novo? Irmão, você é muito forte. A terra de origem é o seu caixa eletrônico, certo? Luan sorriu, mas não respondeu. Para ser justo, a terra de origem agora era um caixa eletrônico para ele. Claro, isso também exigia força. Dê-me um preço, certo? Vou verificar primeiro. O coração do pequeno golem vale 300, o ferrão do escorpião vale 400, as pinças gigantes valem 250 e a seda da aranha subterrânea vale 600, um total de 213 mil, o que você acha? Sim. Luan assentiu. Claro. O chefe da Mad Wolf estava sendo um pouco golpista. Luan havia calculado o preço antes de vir, e era mais ou menos esse preço. O chefe avaliou Luan e ficou surpreso. Irmão, você é forte demais. Você consegue matar até uma aranha da cripta tão rápido. Sua velocidade de aprimoramento é rápida demais, não é? Será que você é um gênio de alguma família? Luan sorriu. Sou apenas uma pessoa comum. A propósito, você aceita armamentos geno? Arma genômica? Claro que sim. Você tem uma arma genômica? Os olhos do chefe brilharam. Ok, deu uma olhada no preço. Luan tirou 3 conjuntos de armadura de couro e um par de adagas. O chefe olhou para ela e disse: Esta armadura de couro é do rato da cripta. Dou-lhe 45 mil por um conjunto e 90 mil por 2 conjuntos. Além disso, esta armadura de couro é do escorpião negro, então é um pouco mais cara, 60 mil por um conjunto. Quanto à adaga, é um pouco mais cara que a armadura de batalha. Dou-lhe 80 mil por um par, então são 230 mil no total. O que você acha? Luan assentiu. Certo. É esse o preço. Certo, são 443 mil yuan no total. Já transferi para você. O chefe operou o telefone e sorriu para Luan. Luan estava secretamente feliz. Ele havia ganhado apenas 130 mil da última vez e, desta vez, ganhou mais de 3 vezes o que ganhou 3 vezes. E isso depois de ele ter vendido muito material na terra de origem. Era muito fácil ganhar dinheiro. Com esse dinheiro, ele poderia comprar mais poções. Ainda deve sobrar algumas. Então vou me despedir primeiro. Ei, espera aí, mano. Você já veio aqui algumas vezes. Ainda não sei seu nome. Que tal a gente se adicionar como amigo? O chefe disse com um sorriso. Ao ouvir isso, Luan pensou por um momento e disse: Sou Luan. Meu nome é Shui Wang. Au, au, au. Shui Wang 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 Wang. O rosto de Luan escureceu. A boca de Shui Wang se contraiu. Shui Wang. Ah, é um hábito antigo. Você sabe o que quero dizer. Eu entendo. Luan assentiu. Capítulo 44. As ruínas do palácio subterrâneo. Depois que os dois se adicionaram como amigos, Luan se despediu e foi embora. Como de costume, Luan foi ao shopping para reabastecer as necessidades para a próxima viagem à terra de origem antes de retornar para sua casa alugada. A porta do quarto de Malingling estava aberta, e havia um som de coisas sendo viradas lá dentro. Luan ergueu as sobrancelhas e caminhou até lá. No momento em que entrou, Luan viu Malingling e Li King fazendo as malas.
O que houve? Lu Yuan ficou atordoado. Li Qing olhou para Lu Yuan e disse com um sorriso: O irmãozinho Yuan voltou? A irmã está planejando deixar este lugar. Lu Yuan olhou para Ma Lingling. Os olhos de Ma Lingling estavam vermelhos e inchados. Ela sorriu para Lu Yuan com uma amargura indizível. Vaine se foi. Não adianta eu ficar aqui sozinha. Vou ver a cidade natal de Vaine primeiro. Lu Yuan não disse muita coisa. Ele assentiu. Então, desejo tudo de bom para você. Ma Lingling sorriu e colocou a foto do grupo sobre a mesa, num canto da mala. Ela também guardou cuidadosamente a rosa de plástico, sem a tinta. Eu ajudo. Lu Yuan deu um passo à frente e sorriu. Eu também ajudo. Ma Lingling não tinha muitas coisas, então ela rapidamente as empacotou em algumas caixas. Depois disso, Lu Yuan desceu as escadas com algumas caixas e os três chegaram à entrada da comunidade. Ma Lingling chamou um carro voador e se virou para olhar para Lu Yuan e Li Qing. Ela sorriu. Estou indo embora. Espero que vocês dois tenham uma vida tranquila no futuro e saiam deste inferno o mais rápido possível. Lu Yuan e Li Qing também assentiram. Enquanto observava o carro voador partir, Li Qing suspirou suavemente e deu uma tragada no cigarro. Ufa, eu sempre soube que a vida das pessoas nas favelas não vale nada. Não esperava ver alguém morrer ao meu lado. Lu Yuan assentiu e depois sorriu. Irmã Qing, ganhei mais de 400 mil desta vez. É o suficiente para nos mudarmos. Quando Li Qing ouviu as palavras de Lu Yuan, uma pitada de surpresa brilhou em seus olhos. Mais de 400 mil, quantos materiais seriam? O irmãozinho Yuan não acordou há pouco tempo. Você conseguiu trazer tantos materiais? Você já é tão forte assim. Parece que eu te subestimei. Os pensamentos de Li Qing giravam em círculos. Ela olhou para Lu Yuan, incrédula, e disse: 400 mil? Tanto assim? Eu não sabia que guerreiros genéticos podiam ganhar tanto dinheiro. Lu Yuan sorriu. Sou bem forte, então é mais fácil ganhar dinheiro. Além disso, estou com muita sorte desta vez. Ganhei algo valioso. Li Qing assentiu e disse com um sorriso: Eu também não entendo muito de guerreiros genéticos. No entanto, irmãozinho Yuan, você se tornou um sucesso agora. Você pode ganhar tanto dinheiro. Não é de se admirar que tenha ousado me dizer que pagará suas refeições. Não vamos falar sobre isso por enquanto, disse Lu Yuan com um sorriso. Vamos sair das favelas. Li Qing ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. Irmãozinho Yuan, ainda não terminei meus negócios. Por que você não vai embora primeiro? Lu Yuan franziu a testa. Como assim? Se tiver algo a dizer, me diga. Talvez eu possa te ajudar. Tem também aquela sombra estranha. As favelas são perigosas, e estou preocupado com você. Li Qing avaliou Lu Yuan e revelou um meio sorriso. O que houve? Lu Yuan ficou um pouco envergonhado. O que houve? Você sabe o que é? Irmãozinho Yuan, você não pode me ajudar. Quando Lu Yuan viu a expressão de Li Qing, os cantos de sua boca se contraíram, mas ele não se atreveu a perguntar mais. Nesse caso, vou esperar você terminar, disse ele. Li Qing soprou um anel de fumaça e seu olhar se suavizou. Ela sorriu e disse: Você realmente quer me tirar daqui? Claro, minha irmã é a única que se importa comigo agora. Se não fosse por você, eu talvez não tivesse conseguido sobreviver na favela. Claro, não posso te deixar sozinha. Tudo bem, vou fazer isso o mais rápido possível. Não dormi desde que voltei. Estou tão cansado. De volta ao seu quarto, Lu Yuan abriu a rede de batalha novamente. Desta vez, ele era rico e tinha confiança para procurar outras poções. As poções de cura que ele havia comprado anteriormente foram usadas em batalha. Só sobrou uma garrafa de boa qualidade. Lu Yuan comprou outra garrafa de boa qualidade. Ao mesmo tempo, ele também comprou uma poção de velocidade de alta qualidade. Ele também comprou 2 garrafas de poções defensivas de alta qualidade. Além disso, Lu Yuan também comprou 2 frascos de poção de alta qualidade para aumentar a força.
A poção de cura custava 30.000, a poção de velocidade 50.000 e as duas poções de defesa 70.000. O preço da poção de força era o mesmo da poção de defesa, que custava 70.000 por 2 frascos. O valor total foi de 220.000 yuan. Além destes, Lu Yuan também comprou alguns outros itens refinados que poderiam ser usados na terra de origem. Talvez ele pudesse usá-lo em algum momento. Ele gastou outros 150.000 yuan. No total, Lu Yuan gastou 370.000. O dinheiro em seu bolso diminuiu novamente, restando apenas 70.000. Contudo, Lu Yuan ainda estava muito satisfeito. Pensando em alguns dias atrás, suas despesas mensais de vida eram de apenas algumas centenas de yuan, e ele ainda tinha que contar com a irmã King para prover suas refeições. Poucos dias atrás, ele jamais imaginaria que conseguiria gastar centenas de milhares de yuan com tanta facilidade. No pequeno mercado do palácio subterrâneo de Sandcliffe, na terra de origem. Lu Yuan saiu da entrada do palácio subterrâneo. Assim que ele saiu, alguém no mercado cumprimentou Lu Yuan com um sorriso. Lu Yuan, você saiu de novo. Irmão Lu, o que você ganhou desta vez? Também tenho muita inveja de ver você trazer tantos materiais de feras ferozes todas as vezes. É uma pena que eu não tenha uma defesa tão forte quanto a sua. Entre eles havia humanos, elfos, homens-gatos e homens com cabeça de cachorro. Lu Yuan sorriu e assentiu em resposta. Ele foi até a barraca de Li Lu. Os olhos de Li Lu brilharam quando ele viu Lu Yuan, e ele revelou um sorriso brilhante. Senhor Lu, o senhor está aqui de novo. Bem, me dê um preço. Lu Yuan despejou os materiais no espaço das runas de batalha e os empilhou em uma pequena montanha. A pele e o saco de veneno da cobra listrada preta. Senhor Lu, o senhor já conseguiu matar a cobra listrada preta. A cobra listrada preta já é uma fera feroz que está perto do círculo interno do palácio subterrâneo, certo? Quando Li Lu viu os materiais de Lu Yuan, ele não pôde deixar de arregalar os olhos e exclamar. Lu Yuan sorriu. Minha sorte não foi ruim. Encontrei algumas cobras listradas pretas que estavam sozinhas. As cobras listradas de preto geralmente viviam em grupos. Sua força, por si só, era de 50% a 80% da têmpera normal. Eram muito fortes. Se fossem atacados pelas cobras, não seria mais seguro do que cair no formigueiro. Portanto, o número de guerreiros genéticos capazes de matar cobras listradas pretas era extremamente pequeno. Lu Yuan só conseguiu matar uma cobra preta listrada quando encontrou uma que estava sozinha. Nos últimos dias, Lu Yuan entrou na terra de origem várias vezes. Com sua forte habilidade defensiva, ele era capaz de correr solta no palácio subterrâneo e obter muitos cristais espirituais e materiais todas as vezes. Quanto à sua moderação genética, ela já havia atingido 39%. Isso já havia superado Zhu Ming e Wendi. Até então, não fazia nenhum mês que ele havia despertado. Era possível imaginar a rapidez do seu progresso. Devido à melhoria contínua de sua força e às poções de alta qualidade que ele tinha, Lu Yuan pôde explorar o palácio subterrâneo com mais liberdade. A cada dia, ele se aprofundava mais e mais no palácio subterrâneo, e as feras ferozes que ele matava se tornavam cada vez mais poderosas. O número de feras furiosas que ele caçava todos os dias também estava aumentando. Uma vez por dia, ele saía do palácio subterrâneo e ia até a casa de Li Lu para vender materiais. À medida que ia lá cada vez mais, Lu Yuan gradualmente se familiarizou com os guerreiros genéticos do pequeno mercado. Os guerreiros genéticos que frequentemente apareciam no mercado sabiam que havia um guerreiro genético humano muito jovem que podia caçar e matar um grande número de feras furiosas todos os dias e trazer de volta uma grande quantidade de materiais. Além disso, Lu Yuan encontraria guerreiros genéticos de tempos em tempos no palácio subterrâneo. Aqueles guerreiros genéticos também tinham visto a força poderosa de Lu Yuan. Enquanto conversavam no mercado, a notícia se espalhou naturalmente. Em um instante, Lu Yuan ganhou uma certa reputação neste mercado. Como Lu Yuan usava o corpo de ferro negro, sua pele se tornou ferro negro, e ele se tornou um guardião. Ele até recebeu o título de Cavaleiro Negro.
Era preciso saber que apenas os guerreiros genéticos com força decente seriam reconhecidos no pequeno círculo e receberiam um título. Este era um símbolo de força. O círculo neste pequeno mercado claramente considerava Lu Yuan um especialista poderoso. Se você quiser matar uma cobra listrada preta, não é tão simples quanto sorte. Você não consegue sem força. 3.021 cristais no total. Está tudo aqui. Senhor Lu, por favor, conte. Li Lu pegou o cristal espiritual. Nos últimos dias, ele havia acumulado mais de 30.000 cristais espirituais. No entanto, a maior parte deles havia sido investida no cubo de evolução. Depois dessa evolução, ele ainda precisaria usá-lo na próxima vez, então era melhor recarregá-lo primeiro. Ele deixou cerca de 10.000 cristais espirituais para cultivo e absorção de poder espiritual. Lu Yuan pegou o cristal espiritual e o colocou no espaço da runa de batalha. Não precisa. Já trabalhamos juntos tantas vezes. Eu acredito em você. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Li Lu imediatamente revelou um sorriso. Qualquer um ficaria feliz em ser reconhecido, especialmente por uma pessoa forte. Ah, é mesmo. Senhor Lu, tenho uma notícia que talvez lhe interesse. Ah. Quais são as novidades? Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e olhou para Li Lu com alguma curiosidade. É assim. Alguém encontrou uma ruína no círculo interno norte desta área subterrânea do palácio, e muitas pessoas estão planejando ir até lá para dar uma olhada. Ruínas. As pupilas de Lu Yuan diminuíram e ele pareceu surpreso. Na terra de origem, o lugar com mais tesouros não era um baú de tesouro que aparecia aleatoriamente. Em vez disso, era uma ruína que surgia do nada. Ninguém sabia como as ruínas da terra de origem haviam surgido. Ao contrário do baú do tesouro, as ruínas pareciam conter itens deixados por outras civilizações. Havia todo tipo de perigo lá dentro, mas também havia conhecimento e tesouros deixados por aquela civilização. A descoberta de cada relíquia faria os guerreiros genéticos enlouquecerem por ela. Ele não esperava encontrar outra ruína no palácio subterrâneo de Sandcliffe. O coração de Lu Yuan bateu mais rápido. Ele decidiu ir dar uma olhada. Capítulo 45. Comparação à área norte do círculo interno. Lu Yuan confirmou. Sim, ouvi dizer que fica perto de um formigueiro. Não sei exatamente onde fica. Alguém me contou quando eu estava montando minha barraca. Li Lu disse. Lu Yuan assentiu. Entendo. Obrigada por me contar isso. Ah, Senhor Lu, o senhor é muito gentil. O senhor é um grande cliente meu agora. Se conseguir algum tesouro das ruínas, seria melhor vendê-lo para mim. Lu Yuan sorriu. Se houver algum ganho, vou considerar. Depois, vou dar uma olhada. Lu Yuan se despediu de Li Lu e estava prestes a sair quando ouviu alguém chamando por trás. Chefe Lu Yuan. Irmão Yuan. Lu Yuan se virou confuso e viu Zhu Ming correndo em sua direção. Atrás de Zhu Ming estavam o guerreiro guardião e vários companheiros de equipe que Lu Yuan havia conhecido da última vez. Entretanto, em comparação à última vez, havia 2 pessoas a mais na equipe desta vez. Irmão Yuan, você também está aqui. Que coincidência. Zhu Ming riu. Que coincidência. Você acabou de chegar? Estamos aqui há 2 dias. Acabamos de sair para reabastecer nossos suprimentos e estamos prestes a entrar novamente. Cavaleiro Negro Lu Yuan, nos encontramos novamente. Nesse momento, o guerreiro guardião também se aproximou com seus companheiros de equipe e estendeu a mão para Lu Yuan. Não tive tempo de me apresentar da última vez. Meu nome é Green, como podem ver, sou um guerreiro guardião. Lu Yuan estendeu a mão e apertou a mão de Green. Meu nome é Lu Yuan. Ah, não precisa se apresentar. Ouvi muitos boatos sobre você no mercado ultimamente. Green riu e olhou para Lu Yuan com surpresa. Da última vez que nos encontramos, eu já sentia que sua força era extraordinária. Não esperava que você se tornasse famoso tão rápido. Estou no palácio subterrâneo de Sandcliffe há alguns anos, mas ainda não me tornei famoso.
Os companheiros de Green também olhavam para Lu Yuan com curiosidade. Durante esse período no mercado, um dos tópicos de discussão foi o Cavaleiro Negro. Afinal, era raro ver um guerreiro genético capaz de matar centenas de feras furiosas todos os dias. Ele não esperava vê-lo aqui. Ao ouvir as palavras de Green, Zhou Ming também pensou em algo e olhou para Lu Yuan. Irmão Yuan, você não é forte demais. Ouvi dizer que as pessoas no mercado dizem que você consegue trazer algumas centenas de materiais todos os dias. Então você não precisaria matar centenas de feras ferozes todos os dias. Você não é absurdo demais. A irmã Xiang disse que você é um gênio, mas ela definitivamente não esperava que você se tornasse tão forte tão rápido. Lu Yuan riu. Tenho a vantagem de ser um guardião. Afinal, tenho uma defesa forte. Não é fácil para mim enfrentar o perigo. Eu também sou um guardião, disse Green com um sorriso amargo. Porque sinto que não somos guerreiros da mesma classe? Seus companheiros de equipe estavam todos rindo. Capitão, se você puder ser como o Cavaleiro Negro, então você terá seu próprio nome. Capitão, você tem que trabalhar duro e dar o seu melhor. Tente conseguir um título como Cavaleiro Branco ou Cavaleiro Cinzento. O relacionamento entre os membros da equipe deste guerreiro genético era obviamente muito bom. Alguns de seus companheiros riam e provocavam Green. A propósito, Lu Yuan, tenho uma novidade. Quer ouvir? Green olhou para Lu Yuan com uma expressão séria. Que novidades? Lu Yuan ergueu as sobrancelhas. Que novidades? Encontramos uma pequena ruína nesta área. Tem muita gente planejando ir lá dar uma olhada. Nós também estamos planejando ir. Você quer ir? Você quer dizer as ruínas? Acabei de receber a notícia e estava prestes a dar uma olhada. Isso é bom, por que não vamos juntos? Green sorriu. Zhou Ming olhou para Lu Yuan e disse: é isso mesmo, irmão Yuan, você quer ir junto? Tem mais gente para cuidar. Lu Yuan pensou por um momento e então assentiu. Isso é bom. O número de bestas no círculo interno do palácio subterrâneo era maior do que no círculo externo, e elas eram mais fortes. Até Lu Yuan teve que ter cuidado. Se houvesse alguém com ele, ele seria capaz de aliviar um pouco a pressão. Comparado a pessoas que ele não conhecia, Zhou Ming e Green já haviam trabalhado juntos uma vez. A força de Green não era ruim. Com o Cavaleiro das Trevas por perto, a jornada será muito mais tranquila, disse Green com um sorriso. Então vamos lá. O grupo entrou novamente no palácio subterrâneo e se moveu em direção ao círculo interno. Pouco depois de Lu Yuan e seu grupo entrarem no palácio subterrâneo, um grupo de pessoas se aproximou do mercado. A líder era uma humana com cabeça de cão, cabelos brancos e macios e armadura de couro preto. Era ninguém menos que Bershavin, que havia escapado da última vez. Atrás dela, havia mais de 10 guerreiros genéticos cabeças de cão. Naquele momento, a expressão de Bershavin não era boa, e ela disse friamente: um bando de lixo. Eu disse para você procurar aquele humano, mas você está procurando por ele há tanto tempo sem nenhuma notícia. Ao lado de Bershavin havia um homem com cabeça de cão e pelo preto. Com um sorriso amargo no rosto, ele disse: terceira senhorita, a área da Floresta da Pedra Cinzenta é muito grande e o terreno é complexo. É muito difícil encontrar um humano. Já fizemos o possível para encontrá-lo. Não tente encontrar desculpas para sua incompetência. Bershavin me gritou. O rosto do homem de pelo preto e cabeça de cachorro ficou rígido, e ele revelou uma expressão desamparada. Sim, terceira senhorita, a culpa foi minha, HMPH, mas desta vez, descobrimos as ruínas. Se você conseguir alguma coisa, podemos esquecer a questão humana. O homem de pelo preto e cabeça de cachorro sorriu. Terceira senhorita, não se preocupe. Desta vez, não só os mestres do nosso consórcio foram mobilizados, como também convidei a Lâmina Sangrenta Sally e o Louco Li Kang. Mesmo que as outras forças recebam a notícia e venham correndo, receio que não estejam tão bem preparadas quanto nós. Desta vez, com certeza teremos uma grande colheita. Bershavin me revelou um sorriso. Espero que não me decepcione desta vez.
HMPH. Se eu conseguir uma boa colheita dos restos mortais desta vez, poderei ter mais voz ativa nos assuntos do meu pai. Não serei motivo de chacota para o irmão mais velho e a segunda irmã. Terceira senhorita, por favor, fique tranquila. Definitivamente não vou decepcioná-la desta vez. O grupo de pessoas entrou no palácio subterrâneo enquanto conversavam. Nas profundezas do palácio subterrâneo, Lu Yuan e os outros avançaram pela passagem. Com um enorme escudo na mão, Green caminhava na frente, seguido por Zhu Ming e os outros, e Lu Yuan atrás. Nesse momento, Green, que caminhava na frente, parou de repente e sua expressão mudou. O quê? Ele olhou para os pés e percebeu que estavam presos na seda da aranha branca. Há uma situação. Assim que ele falou, duas enormes aranhas pretas, de cerca de 1,8 metros de altura, pularam do topo da passagem na frente de Green. As garras afiadas estavam apontadas para a cabeça de Green. Green rapidamente levantou seu escudo para bloquear. Baque! As garras afiadas da aranha pousaram no escudo, e a força enorme fez Green dar 2 passos para trás. Os outros também reagiram. Capitão! Zhu Ming e os outros seguravam suas espadas pesadas ou facas longas e olhavam para a enorme aranha subterrânea. Preste atenção ao chão e queime a seda da aranha primeiro. Green disse. Todos voltaram a si e olharam para o chão não muito longe. Ele notou que havia muitas teias de aranha branca no chão e em ambos os lados do túnel. Um jovem delicado de cabelos dourados que Lu Yuan não viu da última vez apareceu como uma bola de fogo na mão. Sua bola de fogo disparou em direção à teia de aranha. A teia de aranha imediatamente explodiu em chamas. Ao ver a seda da aranha queimando, as duas aranhas gigantes gritaram e correram em direção ao jovem de cabelos dourados, furiosas. Nem pense nisso. Green moveu seu corpo e levantou seu escudo, tentando bloquear as duas aranhas. Entretanto, quando uma das aranhas foi bloqueada, a outra aranha rompeu a linha de defesa de Green e atacou o jovem loiro. Ao ver a aranha gigante avançando sobre eles, as expressões dos outros mudaram drasticamente. Principalmente os jovens de cabelos dourados. A velocidade da aranha subterrânea era muito rápida. O gene que ela havia gravado era um gene transcendente do tipo elemental, então não houve aumento especial na velocidade. Não havia como evitá-lo. Os outros também não eram tão fortes. Só conseguiam observar a aranha da cripta avançar em direção ao jovem de cabelos dourados com os olhos arregalados. Nesse momento, Lu Yuan apareceu na frente do jovem de cabelos dourados. Ele ativou seu corpo de ferro negro e atacou a aranha gigante com a espada enorme e empesada em sua mão. Estrondo. As garras afiadas da aranha da cripta colidiram com a espada pesada, produzindo som de metal colidindo. Então, a aranha da cripta gritou e seu corpo enorme deu alguns passos para trás. Pequenas rachaduras apareceram nas garras afiadas que colidiram com a espada do besouro. Lu Yuan permaneceu inexpressivo. Deu um passo à frente e segurou a espada pesada com as duas mãos. Seus ataques eram como a maré, contínuos e crescentes, golpeando um após o outro. A aranha da cripta gritou e recuou. Os outros observavam com os olhos arregalados enquanto Lu Yuan suprimia a aranha da cripta. Tão forte. Essa é a força de um cavaleiro negro. A aranha da cripta é tão grande que receio que seu nível de têmpera seja superior a 70%. Não esperava que ela fosse suprimida pelo Cavaleiro das Trevas em uma colisão frontal. Enquanto todos ainda estavam em choque, Green, que estava lutando contra a outra aranha da cripta, gritou. O que vocês estão fazendo? Não vão ajudar. O resto das pessoas voltou a si e olhou na direção de Green.